Fala galera, beleza com vocês? Recentemente eu lancei 2 vídeos mostrando se vale ou se não vale a pena minerar criptomoedas. E hoje eu quero mostrar para vocês como minerar. Eu quero botar aqui minha máquina, meu computador para poder fazer a mineração de 2 moedas e quero ensinar para vocês o procedimento, o passo a passo de como você configura sua máquina para mineração de criptomoedas. Olha só, antes de mais nada, você precisa ver qual hardware que você possui para ver se ele é compatível para mineração de criptomoedas. O hardware que eu recomendo que você utilize para poder fazer mineração, as placas de vídeo que eu recomendo são placas de vídeo com chipset AMD, especificamente as RX 470, 480, RX 570 e RX 580. Existem outros modelos de RX mais poderosos que são muito mais caros, mas eu acho por enquanto um pouco arriscado você fazer. Por quê? Não sei. Além desse procedimento desgastar demais a sua placa de vídeo, desgastar o seu hardware, para que você possa ter uma boa eficiência da sua máquina, você vai precisar trocar a BIOS da sua placa. E se você não sabe fazer isso, corre o risco de o seu prejuízo ser muito alto. Então, se você está começando agora, comece com placas de vídeo mais simples para que você possa minerar. Ah, mas eu tenho uma placa da NVIDIA, serve também? Também não sei. Serve também. NVIDIA também serve. Eu estou falando das que eu prefiro, que são as AMD, e eu trabalhei durante um tempo com ela. Quem acompanha nosso canal há mais tempo, viu aqui que eu tinha um quartinho de mineração e eu tinha mais de 40 placas de vídeo, todas AMD. Eram placas de vídeo 470, 480, 570 e 580. Então eu tenho propriedade do que eu estou falando, beleza? Se você tem placas de vídeo da NVIDIA, existe um site chamado What to Mine, o que minerar, que ele mostra para você quais são as moedas no dia que estão mais valendo a pena você utilizar sua placa da NVIDIA. Geralmente as placas NVIDIA são boas para mineração de moeda Zcash e Zencash. Outro ponto importante é de onde você vai baixar o minerador. Existem diversos mineradores espalhados na internet. Muitos desses aplicativos, a depender do lugar onde você baixa, pode estar infectado com malware. E alguns deles, apesar de não estarem infectados, o seu antivírus pode detectá-lo e interpretá-lo como um malware. Por isso a importância de você desabilitar o seu antivírus para você poder instalar e rodar o seu minerador. É muito importante que você não utilize o seu computador pessoal para poder fazer mineração de criptomoedas. É possível que dentro desse minerador tenha malwares que venham roubar dados do seu navegador, como senhas, informações pessoais. Então é importante que você utilize um computador específico para mineração e nele, dentro do navegador, você não tenha logado em nenhuma conta. Caso esse malware esteja embutido no seu computador, ele não vai ter informação nenhuma para poder roubar. Não vai ter senha, não vai ter histórico de navegação, não vai ter arquivos salvos dentro do computador, não vai ter nada. O máximo que ele pode roubar de informação é qual é o número da sua carteira de criptomoedas, que com isso ele não pode fazer muita coisa. Quer dizer, às vezes não. Então o procedimento que eu vou fazer aqui é um procedimento, vamos dizer, um pouco arriscado. Eu vou criar um novo usuário aqui no meu computador com perfil padrão e vou instalar esse minerador e botar essa máquina aqui para minerar para que vocês possam ter uma noção. Mas eu estou sabendo dos riscos, possivelmente possa ter dentro do minerador, ele venha de alguma maneira infectar minha máquina, mas eu estou ciente dos riscos. Mas mesmo assim eu quero mostrar para vocês. Bom, então o primeiro passo é você criar um usuário novo no seu computador. Eu quero mostrar o procedimento de criação de usuários porque muita gente não conhece e às vezes acabam colocando informações que são desnecessárias. Para que a gente possa criar um novo usuário, a gente vem aqui em pesquisar e escreve painel de controle e aqui nessa abinha de painel de controle a gente procura aqui a opção de contas e usuários. Aí aqui nessa parte de contas e usuários, né, você vê que eu só tenho um usuário aqui que sou eu mesmo aqui, que é o conta administrador. Eu venho aqui em gerenciar outra conta e venho aqui adicionar um novo usuário a esse computador. Vai abrir essa nova janela aqui e aqui a gente clica em adicionar um membro da família ou adicionar outra pessoa a este PC. Então a opção é essa de baixo, adicionar outra pessoa a esse PC. A partir desse ponto a Microsoft vai exigir que você vincule a sua conta, o seu computador a uma conta da Microsoft
Microsoft. Eu acho importante você não fazer isso, porque se porventura tiver algum malware no minerador, como já falei antes, ele não vai saber qual é o seu e-mail. Até nisso aqui é importante você não fazer. Então como é que eu faço para pular essa parte de criar conta na Microsoft? Basta você marcar essa opção aqui, ó. Não tenho as informações de entrada desta pessoa. Aí ele vai abrir uma nova janela e aí vai pedir, vai insistir que você crie uma conta de Hotmail, da Microsoft. E aí você vem aqui, ó, adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Eu quis mostrar esse procedimento aqui, apesar de muita gente saber como criar conta de usuário, mas esse ponto é muito importante para que você não faça quando for colocar sua máquina para minerar criptomoedas, beleza? Então aqui eu vou colocar um nome, vou botar minerador, beleza, não preciso, vou colocar senha, avançar e a conta já está criada. Agora o próximo passo, eu vou sair da minha conta e vou logar na nova conta do minerador e voltamos assim que ele criar esse novo usuário aqui no computador, beleza? Galera, novo usuário criado, né? O computador já fez aquelas configurações iniciais quando você cria um novo usuário e agora o primeiro passo que nós vamos fazer é desabilitar o antivírus para que você possa baixar o minerador sem que o antivírus venha a detectar alguma coisa maliciosa nesse antivírus e possa vir deletar. Galera, muita atenção, eu vou indicar aqui 2 lugares que vocês podem baixar esses mineradores, mas eu não garanto que esses arquivos possam estar infectados. Hoje em dia é a possibilidade de você estar infectado em tanto lugar. Na Play Store é comum de você encontrar aplicativos infectados, né? Sites oficiais, às vezes um aplicativo que você baixa de sites oficiais, o hacker conseguiu invadir o site e conseguiu substituir lá o arquivo executável. Então, os cuidados que eu deixo com vocês use um computador que não é pessoal, que não tem informações pessoais, que se realmente esse minerador tiver infectado, isso não vai comprometer a roubar os seus dados. O máximo que pode acontecer é capturar a sua máquina e acabar minerando lá para esse hacker lá, que é uma coisa muito comum de se fazer e é importante você ficar ligado quando sua máquina estiver minerando, você ir lá no painel, que eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, como é que você faz para saber se essa máquina está minerando para você, beleza? Atualmente eu utilizo o antivírus Kaspersky, então eu vou desabilitar ele clicando aqui nas engrenagens, eu venho aqui na opção proteção e vou desabilitar aqui essas notificações aqui, ó. Beleza, antivírus desabilitado, agora vamos baixar o minerador. Eu quero baixar 2 opções de mineradores, eu quero baixar uma que utiliza o processador e eu quero baixar uma que utiliza a placa de vídeo. Atualmente eu tenho um processador Ryzen 5 3600 e tenho uma placa de vídeo RX 580 com 8 GB de memória RAM. É uma placa de vídeo da Sapphire. Então vamos lá, os 2 sites são esses aqui, ó. O primeiro é o twominers.com, também é uma pool muito conceituada assim. E o outro site é o que eu utilizava para mineração de criptomoedas. Eu minerava o Ethereum na época do quartinho de mineração, que é a Ethermine. Atualmente a Ethermine é a maior pool de mineração de moedas Ethereum e Ethereum Classic. Ela recentemente adicionou aqui, ó, 2 novas moedas, que é a Beam e a Heaven. Eu ainda não testei a mineração com essas 2 moedas, mas vamos fazer aqui o procedimento de mineração dentro da Twominers e a Ethermine. Na Twominers eu quero minerar a moeda Monero, que ela aparece aqui embaixo. Cadê a moeda Monero? Join aqui Twominers, aí aqui embaixo aparecem as moedas que são possíveis de minerar utilizando essa pool. Eu quero usar essa aqui, a Monero, utilizando o processador. O processador é muito boa para minerar Monero, melhor do que placas de vídeo. E eu quero usar a Ethermine para poder minerar o Ethereum Classic. Vamos lá baixar os mineradores. Aqui no site da Twominers, a gente vai aqui na Monero, que é a moeda que eu quero minerar. Vamos aqui em Quick Start. E aqui ele tem a opção de você baixar o XMR Stark do site da GitHub. Olha só, aí você vai ter que baixar esse minerador e fazer todas as configurações de pool e etc. No entanto, o site da Twominers, ele dá uma opção de você baixar alguns mineradores, ele baixa um pacote de mineradores, tanto para outras moedas, quanto para o Monero. Vou botar aqui para baixar. Enquanto eu estou explicando para vocês, ó, são 231 megas, porque dentro desse pacote tem diversos mineradores. E esse arquivo zipado, ele está com senha. A senha, ele fala aqui, ó, que a senha é Twominers, beleza? Então vamos copiar aqui essa senha, vamos abrir aqui a pasta de download, onde ele vai estar
baixando esse arquivo. Por que eu estou baixando do site da 2Miners e não direto do GitHub? Porque esse minerador do 2Miners, ele já vem com a configuração de pool, de tudo, e aí fica mais fácil de você botar sua máquina para minerar, sem precisar você ficar configurando muita coisa. Baixou aqui esse arquivo setup, vamos descompactar ele. Então, ó, extrair arquivos para a pasta setup, aí ele vai pedir aqui a senha, ok, e ele vai descompactar aqui na pasta setup. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro da pasta. Então, olha só, aqui aparece, ó, AMD, né, para você utilizar placa de vídeo, e ele dá as opções aqui de diversas moedas com as configurações já prontinha para você, é só executar aqui, ele vai funcionar. Então, por exemplo, se eu quiser minerar aqui, ó, Ethereum Classic, você clica aqui em editar, vai aparecer aqui as configurações do minerador, o que você tem que mudar, a pool inclusive já vai estar aqui, o que você precisa alterar basicamente é o número da sua carteira de criptomoeda do Ethereum Classic e colocar um nome para o seu minerador. Eu não vou utilizar esse minerador aqui para poder minerar Ethereum Classic, eu quero usar o do Ethermine, que ele é um pouco melhor. Esse pacote que eu baixei aqui, eu vou até apagar aqui da NVIDIA, eu não tenho placa NVIDIA, vou apagar aqui esse minerador do AMD e vou deixar aqui só esse minerador do Monero, que é o que eu vou utilizar daqui a pouco. Beleza? Agora vamos baixar o arquivo do site da Ethermine. Então a gente vai clicar aqui, ó, Start Mining, aí ele dá aqui as configurações de pool e tal, e aqui a gente tem aqui, ó, Windows AMD, Windows NVIDIA, Linux AMD e Linux NVIDIA. Então no meu caso aqui, ó, é o Windows AMD. E aí ele dá 3 opções aqui de mineradores. Dessas 3 opções aqui, o que eu mais gostei, na época, inclusive eu tinha feito alguns testes na época de mineração de criptomoedas, eu utilizei essa Phoenix Miner. Ela estava assim iniciando, então ela ainda não tinha uns bugzinhos. Eu acredito que eles tenham melhorado já o sistema e já esteja funcionando bem legal. Então vamos testar aqui com esse Phoenix Mining. E aí você vai cair aqui no fórum do Bitcoin Forum, onde a galera compartilha aqui as informações, toda nova versão do software, ele coloca aqui quais são as alterações que sofreram, as melhorias, os bugs corrigidos. Para que você possa baixar, fica embaixo dessa tela preta aqui, ó, Quick Start, você pode baixar diretamente do Mega. Aí a gente vai clicar aqui, vai abrir o site do Mega Upload, aí vão aparecer diversas versões desse Phoenix Mining, e aí você vai aqui embaixo na data, olha só, essa penúltima aqui, ó, data 19/12 de 2020, 5 megas o tamanho do arquivo. Phoenix Miner versão 5.4C, Windows. Vamos clicar com o botão direito e vamos botar aqui fazer download padrão. Aí ele vai baixar o arquivo lá na pasta download da gente, junto com o outro minerador do Monero. Esse arquivo ele é de 5 megas, então baixou rapidinho. Vamos fechar aqui a janela do Mega Upload e vamos aqui dentro do Ethermine, vamos ficar aqui na página do Ethereum Classic e aqui no site do 2Miners vamos lá na pool da Monero, que é aqui onde a gente vai testar a mineração do Monero. Beleza? Agora o próximo passo é configurar os mineradores para poder minerar suas criptomoedas. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui o que tem dentro da pasta do Phoenix Miner. Vamos descompactar, extrair aqui para a pasta Phoenix Miner. Aí, beleza. São esses arquivozinhos simples aqui. Olha só, ele tem 2 arquivos BAT. Start Miner, vamos ver o que tem dentro. Você clica com o botão direito nesse arquivo BAT. Clique em editar, ele vai dar aqui as configurações. Então, olha só, ele aparece aqui a princípio uma pool dos Estados Unidos e utilizando uma carteira do desenvolvedor, né? Porque se você quiser fazer testes, na hora que você está fazendo o teste, está minerando para ele aqui. E o que a gente vai fazer é alterar essa carteira. Só que nesse caso aqui é para o Ethereum. Eu quero minerar com Ethereum Classic. Mas por que Ethereum Classic? Porque eu só tenho uma placa de vídeo, eu não vou conseguir fazer validações de criptomoedas suficientes para poder mostrar aqui no vídeo. No Ethereum, a dificuldade de mineração em Ethereum é muito grande. No Ethereum Classic, a dificuldade de mineração é menor. Então eu vou conseguir mostrar aqui para vocês e aparecer ali no monitor do Ethermine mostrando que minha máquina está minerando. Então eu não vou precisar desse executável do Ethereum, mas eu vou precisar desse aqui do Ethereum Classic. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou botar em editar, vai aparecer aqui as configurações padrão. Eu já salvei aqui na minha pasta download um arquivo TXT onde estão aqui as minhas carteiras, e eu salvei aqui a carteira do Ethereum Classic, do Ethereum e do Monero. Do Monero é bem grandona, olha só. Então eu vou pegar aqui a carteira do Ethereum Classic, vou dar um copiar, eu vou aqui nesse arquivo BAT, vou substituir, colar, e o nome da rig eu vou botar aqui rig_,
DENE, para quando a gente for dar uma olhadinha lá no painel do site, a gente vai ver essa máquina minerando lá. Fechar, deseja salvar sim, e para que a gente possa minerar com a placa de vídeo, basicamente é isso. Antes da gente começar, eu abri aqui 3 aplicativos para que a gente possa monitorar como está o processador, como está a placa de vídeo, como estão as temperaturas desses componentes, para que a gente não possa correr o risco de acabar danificando a sua placa. É importante que você monitore as temperaturas, tanto do processador quanto da placa de vídeo, e você tente de alguma maneira controlar as ventoinhas, né, as fãs dessas máquinas, para que elas fiquem refrigeradas. É muito preocupante quando a temperatura desses 2 componentes ultrapassam 75 graus. Ah, mas existem processadores e placas de vídeo que aguentam ficar mais quente do que 75 graus. 75 graus é uma temperatura boba, não precisa ter tanta preocupação com isso. Galera, 75 graus, quando você está jogando um jogo, pode até chegar a 90. Essas placas, elas aguentam isso. Mas na mineração, é 75 graus 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então é importante que a temperatura fique abaixo de 75, porque sua máquina vai ficar ininterrupta, vai ficar minerando o mês inteiro. Então quanto mais refrigerada, melhor, beleza? Então vamos lá, quais são os aplicativos que eu abri aqui? Eu abri o GPU-Z para poder monitorar as informações da placa de vídeo, para que eu possa monitorar as informações do processador. O próprio gerenciador de tarefas do Windows, ele já mostra aqui os núcleos de processamento. Você vê que eu tenho 2 núcleos aqui que estão trabalhando porque eu estou fazendo a captura da tela, mas ele aqui não mostra a temperatura. Então eu precisei desse outro aplicativo, que é o CPU ID HW Monitor, que ele mostra aqui diversas informações de HD, inclusive, e a temperatura do processador, que atualmente está aqui 55 graus e a placa de vídeo está aqui em 52 graus. Então vamos agora no Phoenix Miner, naquela configuração que nós fizemos aqui do Ethereum Classic, e vamos executar o minerador para a gente poder acompanhar essa mineração, ver se está dando certo. Então no primeiro momento, quando você executa, ele identifica aqui a placa de vídeo, né, um RX 580 com 8 GB de memória RAM. Aí ele faz aqui a memória chamada DAG, por isso que você precisa da memória de vídeo. Atualmente, para você minerar Ethereum Classic, você precisa ter uma placa de vídeo com mais do que 2.55 GB, tá vendo? Então uma placa de vídeo com 3 GB ainda dá para minerar Ethereum Classic, mas logo esse DAG, né, que é esse blockchain, ele vai crescendo e essas placas de vídeo não serão mais possíveis minerar nem Ethereum Classic, somente outras moedas que têm um DAG, um arquivo DAG menor. Então beleza, as configurações iniciais já foram feitas. Nessa informação em amarelo que aparece aqui, ó, GPU, ele está tunando a sua placa de vídeo, ele está verificando qual é a maior capacidade, a melhor capacidade que sua placa de vídeo consegue oferecer. Nesse caso, ele não vai passar aqui, ó, de 15 MHz. Se você for lá no site do What to Mine, que eu mostrei no vídeo anterior, quem não assistiu, dá uma conferida no card que eu vou deixar aqui em cima. Lá eu mostro que uma placa de vídeo dessa RX 580, ela chega a 30 MHz, ou seja, o dobro do que está fazendo aqui de potência. Mas meu amigo, por que só tá 15? Só está 15 porque eu estou utilizando um driver baixado do site da AMD, um driver para game. É um drive oficial para você jogar, não é um drive específico para mineração. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no site da AMD, o site oficial, onde ele disponibiliza um driver específico para esse tipo de placa de vídeo, para que ela possa ter uma melhor eficiência na mineração. Galera, no vídeo de hoje estou mostrando só como é que funciona, para você poder ajustar a placa de vídeo para que ela fique realmente utilizando o seu poder máximo. Requer outros vídeos, requer outras explicações. Vai precisar que você faça o chamado BIOS Mod. Você alterar algumas configurações na BIOS da sua placa de vídeo para que ela possa usar o poder máximo de processamento em mineração de criptomoedas. Beleza, então? Então, como teste, ela já está minerando, e para que a gente possa confirmar lá no site se essa máquina está realmente mandando shares lá para o servidor, lá para pool, precisa aparecer alguma linhazinha verde mostrando que você conseguiu processar, fazer um share válido. Olha só, antigamente, cara, eu fazia isso naquela época que 2016, 2017, 2018, comecinho de 2018, como a dificuldade de mineração em Ethereum Classic era bem baixinho, com apenas uma placa de vídeo apareciam várias linhazinhas verdes. E olha só, hoje está tão difícil mineração que para eu conseguir um share aqui demora bastante. Bom, enquanto não aparece a linhazinha verde, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso GPU-Z, quais informações aparecem. Então olha só, ele está aqui utilizando, né, poder máximo aqui, o GPU Clock, o Memory Clock,
O GPU Load, você vê que ele está aqui 100%, a placa de vídeo está sendo utilizada 100%. Detalhe que dentro do gerenciador de tarefas, a placa de vídeo ela não aparece aqui, ó, não aparece a informação de que está sendo utilizada. Isso aqui somente a parte da memória, que ele mostra aqui quanto de memória está sendo utilizado. Por isso que eu instalo o GPU-Z para você poder monitorar e ter informações mais precisas. Uma outra coisa importante é a questão da utilização de quantos watts ele está consumindo. Está até consumindo pouco aqui, ó, 100 watts. Por isso que está aqui só com 15 MHz. Depois que a gente fizer a instalação do driver oficial da AMD para mineração e trocar a BIOS da placa de vídeo, aí esse consumo de watts aqui ele aumenta significativamente. Então, galera, eu deixei o minerador rodando aqui alguns minutos e esses shares aqui, esses verdinhos aí, ó, tem demorado bastante de aparecer. Isso realmente é devido à dificuldade de mineração. Tá muito complicado realmente. Somente com uma placa e ela não estando configurada adequadamente, a mineração de criptomoedas de Ethereum Classic realmente fica muito puxado. Bom, como é que eu faço para saber se esse minerador aqui está minerando para minha carteira de fato? Bom, lembrando que eu deixei salvo o meu endereço aqui da minha carteira de criptomoedas do Ethereum Classic, que é esse número daqui. Eu vou fechar isso aqui, vamos voltar para o site do Ethermine e aqui você vai clicar nessa opção aqui em cima, Ethereum Classic, que é a moeda que a gente está minerando agora, e você clica aqui em Miner Address e aqui ó, já até aparece a minha carteira. Vamos clicar na carteira e ele vai mostrar aqui. Esse gráfico aqui foi de ontem, antes de fazer o vídeo, obviamente eu fiz um teste aqui para ver se estava tudo funcionando certinho e aqui já apareceram aqui os primeiros hashes aqui da mineração. Aí aqui embaixo ele mostra as suas rigs, Na época eu tinha 7 rigs, e eu tinha um poder de mineração de 1 GHz. É o quê? Era uma mineração muito massa. Então atualmente eu estou aqui com 15 MHz, rig DN, tá aqui minerando e alguns hashes caindo lá. Beleza, vamos fechar aqui esse minerador do Ethereum Classic e vamos configurar agora a máquina para minerar Monero. Vamos abrir aqui o minerador do Monero, fechei já o do Ethereum Classic. Lembrando que esse minerador do Monero aqui que eu vou mostrar para vocês é um minerador que utiliza tanto placa de vídeo quanto processador. Então, para começar, eu vou usar os dois processando ao mesmo tempo para poder dar um poder um pouquinho maior de processamento, mas depois eu vou desabilitar as placas de vídeo. Você pode, eu quero que minere só com processador e você pode também, como eu vou fazer aqui, desabilitar alguns núcleos de processamento. Se eu usar todos os núcleos aqui para processar, fazendo a mineração, eu não vou poder utilizar o computador para fazer mais nada, nem mesmo como eu estou fazendo aqui a captura da tela. O computador vai ficar bugado aqui, não vai funcionar direito. Então vamos lá. Para a gente fazer a configuração é muito simples, basta você já salvar aqui a sua carteira de Monero, que é essa grandona aqui. Vamos copiar, vamos voltar lá para a pasta do minerador, que é Setup Monero, e aqui onde está aqui XMR Stark, a gente vai executar. Ele vai abrir essa janelinha e ele vai falar aqui, ó, deseja usar o método simples? Aí eu quero sim, dá um yes e dá um enter. Aí ele vai pedir a senha de administrador, é aí que começa a acontecer os perigos, Então, mas como aqui é um vídeo tutorial, mostrar para vocês aqui como é que faz. Vamos colocar aqui, espera um pouquinho. Ele está verificando o seu hardware, verificando o que você tem de placa de vídeo, verificando o que você tem de processador. Depois que ele fizer aqui essa verificação, ele vai começar a minerar utilizando todo o poder do seu computador. Aí sim eu posso fechar o navegador, esse minerador, e fazer as configurações de que eu quero ajustar, Então no caso aqui, ó, ele já ligou a mineração. Se você for aqui, ele já está utilizando todos os processadores e aqui na placa de vídeo já está utilizando a placa de vídeo. Então eu vou fechar aqui esse minerador, eu não quero que faça isso, senão minha gravação de tela aqui vai começar a dar uma bugada. E aí o que a gente vai fazer? Ó, vamos aqui em CPU, configurações e AMD. Ele criou, depois que você executou esse XMR Stack, ele criou esses 3 arquivos de texto. Não, desculpe, ele criou 4. Tem a pool, CPU, config e AMD. Então nessa pool a gente vai alterar aqui, ó, essa carteira padrão que está aparecendo aqui, e eu vou colocar o nome da minha carteira, o endereço da minha carteira, né? O nome da minha carteira. E aqui onde está rig ID, eu vou botar aqui rig DN, beleza? Só isso. Só de alteração basicamente é isso na parte da pool. O endereço aqui, ó, XMR
miners, eu acho que tem uma configuração de endereço também importante para a gente fazer, tá? Se você colocar uma pool mais próximo de onde você mora, a mineração fica um pouco mais rápida. Estamos aqui em Monero, Quick Start, aí vão aparecer aqui as configurações de pool, tem essa opção aqui e essa daqui na Europa. No caso aqui da 2Miners só tem na Europa mesmo, não tem nos Estados Unidos. Não tem problema, vamos deixar aqui as configurações da pool lá, vamos salvar. Então mudamos a pool. A próxima etapa agora é CPU. O que é que eu vou fazer? Ele detectou aqui, ó, 12 núcleos de processamento. Eu não quero utilizar os 12 núcleos, né? Eu vou apagar simplesmente algumas linhas que eu não quero que ele utilize. Para que você não utilize, basta você aqui, ó, não quero que utilize aqui esse processador 11, nem o 9, nem o 7. Eu vou tirar aqui os 4 ímpares. Pronto, só isso. Deixei só alguns aqui, ó. Vou deixar 4 processadores livres para que possa manter o sistema funcionando direitinho e eu fazer minha captura de tela. Basta fechar e salvar. E aqui a AMD, ele detectou a placa de vídeo. No caso, ele faz um espelhamento da placa de vídeo, né? Como se fossem 2 placas de vídeo. Mas beleza, deixa assim mesmo. E vamos usar agora o XMR Stark. Vamos colocar aqui essa tela aqui. É uma dessas duas que vai funcionar. Deixa eu ver se é a de cima ou é a de baixo. É a de cima. Vamos diminuir só um pouquinho aqui e vamos começar a monitorar a temperatura do processador. Essa é a parte importante. Olha só, o meu processador começou agora a minerar e já está com quase 70 graus. E olha que o cooler que eu estou utilizando é um cooler top de linha, hein? Aqui nos processadores, nos núcleos de processadores, olha só que tem 4 núcleos que não estão a 100%. Tem um aqui, ó, que está, sei lá, com 80%, que deve ser o que está usando para fazer a captura da tela. E agora vamos deixar minerar um pouquinho. Eu vou parar aqui um pouquinho a captura da tela. Vamos deixar ele fazer alguns hashes aqui e depois a gente volta. Bom, deixei a máquina minerando aqui um tempinho no Monero e aqui você consegue ver apertando a tecla H, quando ela estiver minerando, você clica dentro da tela, aperta a tecla H, ela faz um relatório de mineração. Então olha só, utilizando o processador, desabilitando aqui 4 núcleos, eu estou com um poder de processamento aqui de 4.192 e a placa de vídeo, ele aparece aqui, a AMD, tá vendo? Deu um bugzinho aqui, ó, da AMD, ele deu 0 aqui, ó, mas aqui em cima ele apareceu, 473. Deixa eu apertar H de novo aqui, para ver que aparece. Agora apareceu. Então deu aqui, ó, 472. Então eu estou com um total aqui de 5.000 hashes de processamento. O que eu quero fazer agora? A placa de vídeo, você vê que aqui ela não tem tanto poder, tanta utilização, quanto se a gente usasse ela para minerar Ethereum, por exemplo. Então, se eu quiser minerar Monero, eu quero desabilitar as placas de vídeo. Eu posso usar 2 mineradores simultaneamente. Eu posso usar esse daqui, o XMR Stark, para minerar Monero, e eu posso utilizar o outro minerador rodando em paralelo para rodar o Ethereum Classic, porque as placas de vídeo, elas têm uma melhor utilização para mineração de Ethereum Classic. Vamos fazer isso? Como é que faz? Mas antes da gente fazer isso, eu quero dar uma olhadinha no site, como é que está o andamento desse processamento. Então a gente entra aqui no site do 2Miners, aí vai na parte da pool do Monero, aqui em cima você clica, coloca o endereço da sua carteira, dá um Enter e vai aparecer aqui o relatório da sua mineração. Olha aqui no gráfico, aparece aqui o de ontem, à noite, que eu fiz um teste antes de fazer o vídeo para vocês. Já aparece aqui o nome da minha rig aqui, ó, RigDN. Então aqui o último share foi feito há 1 minuto atrás, só uma máquina funcionando, e por enquanto eu estou com 3.000 kHz rodando lá. Por que 3.000? Mas se lá está aparecendo 5. É uma outra coisa que as pessoas não se ligam, que é a seguinte: quando você bota a sua máquina para minerar, leva um tempo para que a pool enxergue ela com poder máximo. Então se você fica minerando uma coisa, desliga, vai passar para uma outra pool, minera outra moeda, não sei o que, você não tem um bom aproveitamento na mineração. Quanto mais tempo você deixar a sua máquina minerando, mais efetivo, mais hashes você vai conseguir fazer. Mais hashes não, mais shares, mais validações você vai conseguir processar. Eu vou minimizar isso aqui, eu vou fechar aqui esse minerador, eu vou desabilitar as placas de vídeo. Então eu venho aqui nessa parte de AMD e onde estão essas informações aqui, ó, dentro, tem que ser dentro do parêntese, tá, gente? Ó, tem esse parêntese aqui, tem esse parêntese aqui. Eu vou apagar todo esse conteúdo que estão dentro dos parênteses. Deixar só um parêntese com outro parêntese e ele vai entender que eu não tenho placa de vídeo para utilizar uma mineração. Salvar, vamos executar ele novamente. Eu sempre me esqueço qual é a janela que funciona, se é de cima ou se é de baixo, mas enquanto ela está processando, agora a gente pode
pode voltar lá para o minerador do Phoenix Miner e o Ethereum Classic e a gente rodar aqui o Ethereum Classic, o minerador do Ethereum Classic. Então eu posso deixar esse minerador do Ethereum Classic aqui, eu posso minimizar essa janela aqui e vou botar essa aqui embaixo. Olha só que maneiro, gente. Eu tenho agora dois mineradores, um utilizando o de cima, utilizando o processador para minerar Monero e o de baixo configurado para minerar Ethereum Classic. Veja aqui os detalhes da placa de vídeo. Como eu desliguei ela, a temperatura caiu, né? Voltou aqui para 54 graus, então a placa de vídeo está com a refrigeração boa, mas o meu processador ele teve aqui uma temperatura máxima de 76 graus. Se eu fosse deixar a minha máquina aqui minerando ininterruptamente, eu teria que alterar no cooler, aquele cooler do processador, ele tem um jumper para alta velocidade, ou eu fazer um ajuste na velocidade do cooler para que eu não ultrapassasse essa temperatura de 76 graus. Antes da gente encerrar o vídeo, eu quero mostrar aqui no site da Ethermine para ver se já aparece aqui os outros shares que eu fiz. Beleza, olha só, já apareceu os outros shares, porque demora uns minutinhos para que ele possa processar e aparecer aqui no site. E agora que eu estou com esses dois mineradores rodando simultaneamente, daqui a pouco vai estar os dois aí, show de bola. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho e valeu, galera, até a próxima. Mineração de criptomoedas, tamo junto, hein?